Você já parou para pensar no que acontece quando a infância é encurtada? Quando uma criança deixa de brincar para encenar gestos, falas e roupas que não lhe pertencem? Hoje, vamos mergulhar em um tema delicado, urgente e assustador: a adultização infantil. Se você já presenciou algo parecido, deixe nos comentários sua visão sobre isso. Seu ponto de vista pode ajudar muita gente a refletir. E claro, não esqueça de deixar o seu like, porque quanto mais pessoas ouvirem essa história, maior será a chance de protegermos a infância de quem não pode se defender sozinho. Era 6 de agosto de 2025. Felipe Bressanin Pereira, conhecido por milhões na internet como Felca, decidiu usar sua voz de uma forma que poucos influenciadores ousaram. Acostumado ao humor ácido e vídeos de entretenimento, naquele dia ele quebrou o padrão. Publicou em seu canal um vídeo que não trazia piadas nem cortes engraçados. Trazia denúncias, imagens constrangedoras, um retrato perturbador do que se passa diariamente diante de nossos olhos, mas que muitos fingem não ver. Felca reuniu prints, vídeos e exemplos de perfis de redes sociais em que crianças e adolescentes eram expostos de maneira explícita, vestidos e maquiados como adultos, dançando de forma sensual, falando sobre temas que não deveriam fazer parte de sua idade. O vídeo tinha um tom de alerta. Não era apenas uma crítica, era uma convocação. Ele pedia para que a sociedade entendesse que aquilo não era conteúdo fofinho ou moda passageira, era exploração. Era exposição precoce. Era a adultização. A reação foi imediata. Em poucas horas, milhões de pessoas compartilhavam a gravação. Os números dispararam. Em menos de uma semana, 28 milhões de visualizações. Poucos dias depois, já passava dos 35 milhões. Pais, professores, psicólogos, jornalistas, artistas, todos comentavam. As redes sociais se inflamaram. E como em um efeito dominó, a denúncia de um único influenciador chegou até os corredores do Poder Legislativo em Brasília. Para entender a dimensão do que Felca denunciava, era preciso encarar um problema que já vinha se acumulando há anos. A adultização infantil não é um termo novo. Psicólogos, educadores e até organizações internacionais já alertavam há décadas. Quando crianças são tratadas, vestidas ou expostas como adultos em contextos de sexualidade, estética ou responsabilidade sociais, o dano é profundo e duradouro. Mas, até então, esse fenômeno estava muitas vezes escondido sob o verniz da normalidade. Desfiles de moda infantil com roupas adultas. Concursos de beleza em que meninas de 6, 7 anos desfilavam maquiadas e com saltos altos. Comerciais de TV em que pequenos eram usados para vender a ideia de sensualidade. Tudo isso já acontecia. O que mudou em 2025 foi a velocidade e a brutalidade das redes sociais. A infância passou a ser moeda de troca. Curtidas, visualizações e, sobretudo, dinheiro. Plataformas digitais monetizavam vídeos em que crianças apareciam dançando, insinuando, repetindo gestos adultos. Perfis inteiros eram criados por pais, gestores ou até desconhecidos com o único intuito de explorar a imagem infantil. O vídeo de Felca não foi a primeira denúncia, mas foi o estupim. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz forte em um quarto escuro e revelado o que já estava ali há muito tempo. E de repente, não havia mais como fingir que não víamos. 5 dias depois da denúncia, em 11 de agosto, o tema já estava nas mãos da presidência da Câmara dos Deputados. Hugo Mota, presidente da Casa, anunciou que iria pautar projetos de lei para combater a adultização. Na mesma data, pelo menos 17 novos projetos foram protocolados por diferentes partidos. Era uma enxurrada legislativa. Alguns propunham a criminalização direta da exposição sexualizada de crianças nas redes. Outros sugeriam o fortalecimento de ferramentas de denúncia e controle parental. Alguns pediam mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. E havia os que defendiam multas pesadas às plataformas digitais que se omitirem diante do problema. De repente, o tema que estava engavetado havia 3 anos, o PL 2, 628, 2022,
que visava coibir a exploração sexual infantil em ambientes digitais, voltou à pauta. E dessa vez, com força. No dia seguinte, em 12 de agosto, a Sociedade Brasileira de Pediatria fez questão de enviar um ofício ao Congresso, exigindo urgência. A entidade alertava: os danos da adultização não são apenas sociais, são clínicos. Crianças submetidas a esse tipo de exposição desenvolvem quadros de ansiedade, depressão, baixa autoestima e distúrbios de identidade. Mais grave ainda, ao serem vistas como adultas, tornam-se mais vulneráveis ao abuso, à exploração e à violência. As palavras foram duras. E ecoaram forte. Não foram apenas deputados e pediatras que se pronunciaram. A denúncia ganhou corpo e se transformou em debate nacional. O advogado-geral da União, Jorge Messias, fez questão de lembrar que algoritmos são parte do problema. Enquanto milhões denunciavam os conteúdos, as plataformas continuavam a impulsioná-los. Não é censura, é proteção, ele disse. Confundir as coisas é agir de má fé. O que está em jogo é a dignidade da infância. Do outro lado, a ministra Gleisi Hoffmann também foi incisiva. Declarou que as plataformas não podem se esconder atrás da desculpa da neutralidade tecnológica. Não podem fingir que não é com elas, disse em entrevista. A fala reverberou. Se há lucro, há responsabilidade. E a sociedade, pela primeira vez em muito tempo, parecia atenta. Em meio ao frenesi político e midiático, havia um detalhe que não podia ser esquecido. Por trás de cada vídeo, de cada perfil denunciado, havia uma criança real. Uma menina que deixou de brincar para passar horas gravando coreografias para uma audiência invisível. Um menino que aprendeu a falar de sexualidade antes de aprender a lidar com seus próprios sentimentos. Infâncias trocadas por curtidas. Estudos da própria Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que a adultização precoce compromete o desenvolvimento emocional, social e até físico. Crianças adultizadas tendem a desenvolver baixa tolerância à frustração, maior propensão a quadros depressivos, dificuldades de socialização e identidade fragilizada. E em muitos casos, a adultização vem acompanhada de outro estigma: o racismo estrutural. Pesquisas mostram que meninas negras são adultizadas mais cedo. São vistas como maduras demais ou fortes demais, quando, na verdade, são apenas crianças. São hipersexualizadas pela sociedade, muitas vezes sem o direito ao mesmo tempo de infância que outras. Esse recorte revela que o problema é ainda mais profundo. Não se trata apenas de redes sociais, mas de um olhar social distorcido. Para quem viu de fora, a sucessão dos fatos parecia rápida. Mas, dentro dela, havia uma lentidão que assustava. 6 de agosto. Felca publica o vídeo. 11 de agosto. Congresso anuncia que vai pautar o tema. 17 projetos são protocolados. 12 de agosto. Pediatras cobram urgência. Comissão geral é anunciada. Um grupo de trabalho é formado para apresentar texto em 30 dias. Dias seguintes. Mídia, especialistas, sociedade civil se mobilizam. Um país inteiro falava sobre adultização. Mas a pergunta que ficava era: será que dessa vez a conversa se transformaria em ação? Ou seria apenas mais um ciclo de indignação passageira? Enquanto isso, milhões de famílias refletiam em suas casas. Quantos de nós já não vimos uma criança postando vídeos com danças sensuais e pensamos: é só uma brincadeira? Quantos já não demos like em fotos que, sem perceber, reforçavam estereótipos perigosos? O vídeo de Felca quebrou essa normalidade. Ele forçou a todos nós a encarar de frente uma pergunta dolorosa: até onde vai a nossa cumplicidade? E você, o que pensa sobre isso? Quem deve ser responsabilizado? Os pais que permitem, as plataformas que lucram ou a sociedade que consome esse tipo de conteúdo? Deixe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa, ela precisa acontecer. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal Vozes do Invisível, ative o sininho e deixe o seu like. Assim, você nos ajuda a dar voz ao que precisa ser ouvido. E me diga, qual tema você gostaria que fosse explorado nas próximas crônicas?
Nos vemos no próximo vídeo.